Então, iniciando o nosso primeiro encontro aqui de 2023. Um ótimo ano para a gente, né? Um ano mais compassivo, apesar, né, de tanta coisa acontecendo, que a gente se movimente, né, através da autocompaixão. Então, para a gente iniciar aqui, vamos fazer um relaxamento. Vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Respirar profundamente algumas vezes para soltar qualquer tensão presente no corpo. E agora leva a tua atenção para a tua respiração. Percebe onde tu sente com mais facilidade a respiração. Se é no nariz, se é no peito, se é na barriga. Percebe esse movimento de o ar entrando e o ar saindo. Percebe como o teu corpo ele é nutrido com a tua inspiração e ele é relaxado com a tua expiração. Percebe se ainda tem lugares de tensão. Leva a respiração para esse lugar. Inspirando, liberando qualquer tensão através da respiração.
Tenha foco na tua respiração. Se ela dispersar, traz ela de volta de novo. A tua atenção para a tua respiração. E agora trazendo a tua atenção para todo o teu corpo. O espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. E aí, como estão? Depois dessa meditação, desse recesso, empolgadas? Eu estou empolgada para começar. Então, bora lá ler nosso livro. Bora lá. Nosso livro fininho. Olha lá, 373. Mas acho que é quase o do outro, né? Não me lembro, mas acho que é. Então, vamos começar a ler pela capa. Ali, aqui na frente diz, né? Autocompaixão feroz. Como as mulheres podem fazer uso da bondade para se manifestar livremente, reivindicar seu poder e prosperar. Cristina. E aí depois tem uma fala de quem é Christian. E atrás tem uma fala da Tara, para a gente não esquecer dela. Esse livro apresenta conceitos e discute pesquisas para ajudar você a desbloquear o potencial da autocompaixão em suas duas formas, feroz e terna. As duas estão frequentemente desequilibradas e é importante aprender a integrá-las. A autocompaixão permitirá que você acesse seu poder interior para que prospere e seja feliz. Isso a ajudará a ser mais autêntica e interiormente satisfeita, a fim de que possa ser uma agente eficaz de progresso na sociedade. Ao longo do livro, ferramentas ajudam você a entender o que está lendo em primeira mão. São apresentadas também avaliações empiricamente validadas de traços como autocompaixão, estereótipos de gênero ou estilos de relacionamento comumente aplicados em estudos, para que você possa realizar a mesma pesquisa sobre si mesmo.
encontrará ainda exercícios concretos para auxiliá-la a desenvolver os músculos da autocompaixão, além de um link para acessar as versões guiadas em áudio de muitas dessas práticas. O mundo está se transformando rapidamente e as mulheres estão sendo chamadas para assumir a liderança e garantir que as coisas mudem para melhor. Com a força do cuidado, tudo é possível. Neste brilhante livro, Kristin Neff empodera as mulheres para combaterem o patriarcado ao trazer luz à verdadeira natureza da compaixão, que é tanto provedora como feroz. Kristin oferece ferramentas poderosas para curarmos nossas próprias feridas e para criarmos um mundo com mais justiça, equidade e amorosidade. Tara, autora de Refúgio Verdadeiro. É até uma propaganda aqui do livro, Refúgio Verdadeiro. Para meu amado filho, na primeira folha ali, Cova, e para todas as mulheres em todos os lugares. Depois vem o sumário e a parte 1. Por que as mulheres precisam da autocompaixão feroz? Alguém gostaria de ler? Começar a ler, né? E a gente pode ir mudando. Eu estou no PDF, tu está na introdução? Isso, agora sim. Tá. Antes tu estava lendo a orelha? E a capa. Tá. É que no PDF não tem essa parte que tu lê. Tá bom, introdução. Eu posso ler, se alguém... Pode ler. Pode? Eu só não, talvez... Eu acho que o PDF deve estar igual ao do livro, né? Não sei. Introdução. A força do cuidado. Uma coisa é certa. Se fundirmos misericórdia e poder, e o poder com a razão, então o amor se torna nossa herança, mudando o legado para os nossos filhos. Amanda Gortman. Acho que ela é poeta, né? Parece. Há algo no ar. Cada mulher que conheço pode senti-lo. Estamos fartas, com raiva e prontas para a mudança. Os papéis tradicionais do gênero e as estruturas sociais do poder restringem a capacidade de nós, mulheres, expressarmos toda a gama do que somos, com grande custo pessoal e político. À mulher é permitido ser suave, carinhosa e terna. Mas se uma mulher se enfurece ou reage energicamente, as pessoas se espantam. Passamos a ser insultadas, bruxa, velha, megera e tirana. Em geral, são os xingamentos mais suaves. A verdade é que, se quisermos romper a dominação masculina e assumir nosso devido lugar à mesa do poder, precisamos reivindicar o direito de enfurecer. É assim que faremos a diferença no enfrentamento de questões urgentes e contemporâneas. Pobreza arraigada, racismo sistêmico, falência da saúde e mudanças climáticas. Apenas para começar. Este livro quer colaborar para que as mulheres assumam seu espaço. A autocompaixão é um alicerce fundamental para que as mulheres promovam uma mudança produtiva. A compaixão alivia o sofrimento, consiste no impulso de ajudar num sofrimento ativo, aliás, num sentimento ativo de preocupação com o outro, no instinto palpável de cuidar daqueles que precisam. Embora a maioria das pessoas sinta naturalmente compaixão, é mais difícil interiorizá-la, aplicá-la a si.
Os últimos 20 anos de minha carreira foram dedicados justamente a pesquisar os benefícios psicológicos da autocompaixão para a saúde, ensinando as pessoas a serem mais gentis e solidárias consigo mesmas. Junto com o meu colega, Dr. Chris Germer, desenvolvemos um programa de treinamento chamado Mindful Self-Compassion, que é ensinado em todo o mundo. Mas para obter todos os benefícios da autocompaixão, precisamos desenvolver tanto o lado feroz quanto o terno. Se eu precisar parar, vocês falem, tá? Não sei se tem comentário, tá bom? Trata-se de uma descoberta recente para mim. No passado, em oficinas sobre autocompaixão, costumava contar uma história divertida e verdadeira, destinada a ilustrar como o mindfulness e a autocompaixão podem nos ajudar a trabalhar com emoções difíceis, como a raiva. Apesar de repetir a história, só consegui entendê-la plenamente mais tarde. A história é a seguinte: quando meu filho, Rowan, tinha cerca de 6 anos, levei-o para ver um show de pássaros no zoológico. Assim que nos acomodamos, Rowan, que é autista, começou a se agitar. Não uma agitação que perturbasse com gritos, mas ele falava alto e se levantava a toda hora. A mulher à nossa frente e suas 2 garotinhas perfeitamente comportadas ao lado dela pediam insistentemente para Rowan se calar, mas Rowan não conseguia. Tentei ajudá-lo, porém a animação não permitia que ele sossegasse. Depois da tentativa fracassada, a mulher se virou e, com um olhar enlouquecido, exclamou: "Fique quieto, estamos tentando ouvir o show." Rowan estava confuso com a voz assustada. Ele se virou para mim e perguntou: "Quem é aquela mulher, mamãe?" Fazer algo contra meu filho me transforma imediatamente numa mãe ursa. Fiquei furiosa, então respondi: "Isso é uma..." Bem, digamos que usei uma palavra que começa com P. E não era panda. Você pode usar sua imaginação. O show de pássaros terminou logo e, em seguida, a mulher se virou para me encarar. "Como ousa me chamar assim?" disse ela. "Como se atreve a olhar para meu filho com esse olhar?" rebati. E depois começamos um bate-boca. 2 mães com seus filhos ao lado, discutindo num show de pássaros. Felizmente, eu estava bem treinada em mindfulness nessa época. Sim, entendo a ironia. E disse com relativa calma: "Estou com tanta raiva agora." A mulher respondeu: "Diga-me algo que eu não sei." Mas para mim foi um momento crucial, porque em vez de me perder na raiva, fui capaz de ficar plenamente ciente, diminuir sua intensidade e ir embora. E essa história é, sem dúvida, emblemática, porque demonstra que habilidades como o mindfulness têm o poder de nos afastar do limite, impedir que sejamos arrastados por nossas emoções reativas. Mas durante anos deixei de avaliar totalmente a importância do que aconteceu naquele zoológico. O surgimento instintivo da fúria energética da mãe ursa. Presumi na época que aquele era apenas um momento de ira momentânea e protetor. Avaliei e aceitei o episódio como se fosse um problema, quando na verdade representava algo notável e inspirador. Ao explicar como nasceu a ideia de criar o personagem Hulk, Jack Kirby, escritor da Marvel Comics, conta que ficou muito surpreso ao testemunhar, após um acidente de carro, a força sobre-humana de uma mãe que foi capaz de levantar um veículo de 1.400 quilos para retirar seu bebê das ferragens. Esse aspecto feroz
de nossa natureza está longe de ser problemático. É um superpoder, algo a ser celebrado em vez de meramente aceito com plena consciência. Não só podemos nos valer da força para proteger nossos filhos, mas também podemos usá-la para nos protegermos, para atender às nossas necessidades, para motivar a mudança e nos engajar em busca por justiça. Este livro foi elaborado exatamente para ajudar mulheres a explorarem a feroz guerreira interior, para que todas possamos erguer e mudar o nosso mundo. Continuo? Alguém tem algo para trazer, alguma percepção? Essa nossa introdução, né? Para mim já arrepiou em alguns momentos, assim, sabe? Quando ela fala assim, a força da guerreira interior, já meio que me arrepiou por dentro, assim. E eu acho que já foi liberando um pouco de culpa também, porque a gente se culpa, né, por ter raiva, né? Então a gente sabe usar, né? Me parece que em alguns momentos, já que trouxe o exemplo do Hulk, né, inspirado numa mulher que iria salvar o filho. Então, assim, a raiva, ela não necessariamente é problemática, ou é um pecado sentir raiva. Não, a raiva muitas vezes é benéfica. É por isso que a gente consegue arrumar um jardim com a enxada, o terreno muitas vezes seco. Então, a raiva também transforma coisas. Não que a gente precisa ficar enfurecido 24 horas por dia, né? Mas canalizar a raiva de uma forma positiva, isso é muito interessante. Inclusive, talvez até bater a mão forte numa mesa de negociação, né? Porque a mulherada está nas empresas também. Não tem certo e errado, né? Nem bom e mal, tipo, essa emoção é boa, essa não é, né? Depende da situação, a gente vai interpretar ela de uma forma mais assertiva, digamos assim, né? Do que ela está movimentando. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa força que nós mulheres temos, né? Ô, Aline, sabe o que eu estava pensando? Aqui tem a frase: a compaixão alivia o sofrimento, né? E quando fala que nós vamos ter que aprender a aplicá-la em si mesmo, eu vejo que esse livro vai nos ensinar um caminho mais amoroso, porque essas questões para nós mulheres de engolir o choro, engolir a raiva, porque eu estou num lugar que agora não dá, agora, né? Nós mulheres vamos somatizando essas dores, né? Então, eu estou com muita esperança, assim, que o livro vá nos direcionando de uma forma, nos conduzindo numa forma amorosa para a gente, pelo menos pela minha idade, saber lidar, a não deixar mais ficar engolindo, ficar reprimindo dores, entendeu? Usar dessa força também para a gente, né? A ficar na gente, como ela está trazendo, né? Porque, na verdade, né, o primeiro a gente traz muito essa coisa, o primeiro livro, né? Tipo assim, de ser amorosas, real, ser cuidadosas, trazer esse olhar, né, interior, que, tipo assim, é algo que a gente perde, ou talvez a gente nunca tenha desenvolvido,
né? E esse livro, ele traz também para a gente usar a nossa força, né? Para trazer um cuidado, né? Através dessa força, né? Da autocompaixão feroz. Mas também internalizá-la, como ela disse. Mais alguém? Vamos continuar, então. Alguém gostaria de continuar a leitura? Eu posso continuar. Saudade de ler aqui. A força do cuidado. Nós, mulheres, ainda vivemos em uma sociedade dominada pelos homens. Por isso, precisamos de todas as ferramentas ao nosso alcance para emergir triunfantes, saudáveis e íntegras. Uma das armas mais poderosas do nosso arsenal é a força do cuidado. A autocompaixão terna aproveita a energia de prover para aliviar o sofrimento, enquanto a autocompaixão feroz usa a energia da ação para aliviar o sofrimento. Quando ambas estão totalmente integradas, se manifestam como a força do cuidado. Nossa força é mais eficaz quando há zelo envolvido, pois combina força com amor. Essa é uma mensagem ensinada por grandes líderes da mudança social, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, Susan B. Anthony. É o que o reverendo Martin Luther King Jr. manifestou em seu apelo para acabar com a guerra do Vietnã. Quando falo de amor, não estou falando de uma resposta sentimental e fraca. Estou falando dessa força, que é o princípio unificador supremo da vida. Felizmente, a força do cuidado pode ser direcionada tanto para dentro quanto para fora. Podemos usá-la para impulsionar nossa jornada pessoal de crescimento e cura, ao mesmo tempo em que lutamos por justiça. Afinal, o ativismo social é um ato de autocompaixão, não apenas de compaixão pelos outros, já que estamos interconectados e a injustiça afeta a todos. Embora acreditasse que minha própria ferocidade era uma falha de caráter que precisava ser corrigida, percebo agora que, pelo contrário, me permitiu ter sucesso na vida. Em 2003, publiquei o primeiro artigo teórico definindo a autocompaixão e criei a escala de autocompaixão, SCS, no mesmo ano para medi-la. Meus estudos iniciais demonstraram que pessoas que pontuam mais na SCS apresentavam um nível mais alto de bem-estar. No início, fui a primeira pessoa a conduzir pesquisas sobre autocompaixão e essa área explodiu em seguida. E hoje, inclui mais de 3.000 artigos em revistas científicas, com novas pesquisas sendo publicadas diariamente. Duvido que tivesse a coragem de entrar num território desconhecido, se a mesma energia guerreira que às vezes me coloca em apuros, como xingar uma completa estranha na frente do meu filho no show de pássaros, não fizesse parte do meu ser. Gostei dessa parte. Alguém quer partilhar alguma coisa? Eu já fiz várias anotações. Vários destaques. Eu acho que tem tudo a ver o que ela está falando. Eu acho que os movimentos que é isso, né? Como é que ela colocou, assim? Ai, gente. O ativismo social. Movimentos que tentam integrar todas as pessoas, assim, que buscam justiça, não são movimentos passivos, sabe? Não são movimentos de você olhar para dentro e ficar, tá tudo bem. É de você usar a raiva que a gente sente diante de uma injustiça. Eu gosto muito de digamos assim, olhar para a minha raiva. Eu acho interessante, assim, fiquei feliz quando soube que ela ia fazer esse livro, porque eu sabia que incluía falar sobre esse sentimento, assim, como propulsor, movimento, não só de proteção, mas de seguir em frente, né? Não só para você se proteger de algo.
mas para você se movimentar para frente, assim, para você criar, para você inventar, para você se colocar no mundo. Enfim, eu gostei muito dessa parte. Obrigada, Ana. Vamos continuar, então? Alguém gostaria de continuar? Fechando o círculo? Vou eu, então, agora. O desenvolvimento mais recente do meu trabalho foi revelar os dois lados da autocompaixão, o feroz e o terno. E é algo sobre o qual ainda pretendo escrever mais. Ao mesmo tempo, se baseia em tópicos que percorreram minha carreira. Fiz meu PhD na área de desenvolvimento moral, com um estudioso chamado Eliot Turiel, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele foi um aluno de Lawrence Kohlberg, famoso teórico que propôs que a moralidade se desenvolvia em 3 estágios principais. De acordo com o modelo de Kohlberg, a primeira fase, na infância, se concentra em atender às necessidades pessoais. Já o segundo, na adolescência, se dedica a cuidar e atender às demandas alheias. E o estágio final, se houver, é alcançado na idade adulta. Está centrado na justiça e considera equitativamente os direitos e necessidades de todos. A pesquisa de Kohlberg, conduzida principalmente na década de 60, descobriu que as mulheres tendiam a tomar decisões morais com base no cuidado, enquanto os homens costumavam decidir levando em conta direito e justiça. O resultado foi a interpretação de que as mulheres pensavam de forma menos moral do que os homens. Muitas feministas ficaram legitimamente furiosas por tal posição, vendo-as como tendenciosas. Carol Gilligan, autora do influente livro Uma Voz Diferente, argumentou que o cuidado e a justiça são 2 lentes éticas diferentes pelas quais se pode ver o mundo. A forma do saber da mulher era conectada, em vez de autônoma, mas não inferior à perspectiva masculina. Embora sua teoria tivesse a intenção de frustrar a visão de que as mulheres eram menos morais do que os homens, ironicamente acabou retratando as mulheres como se não valorizassem a justiça. Eu discordo de ambas as posições e considero cada uma delas sexista, à sua maneira. Turiel explicou o argumento demonstrando que homens e mulheres, em todos os estágios de desenvolvimento, fazem julgamentos morais com base na autonomia, cuidado e justiça, dependendo do contexto. Quase todas as pessoas, independentemente de idade, sexo ou cultura, acreditam que é melhor cuidar e ajudar do que prejudicar os outros, que as pessoas deveriam ser capazes de tomar decisões autônomas sobre certas questões pessoais e que a justiça é importante. Na verdade, um dos primeiros julgamentos morais que as crianças fazem se resume a isso não é justo. A pesquisa de Turiel também mostra que o poder social desempenha um papel importante na forma como se expressa cada tipo de raciocínio. Dessa dominância concede tomadas de decisão mais autônomas e a subordinação exige mais cuidado com os outros. Por definição, uma característica central de deter o poder é a capacidade de fazer o que se quer. A parte do que define a subordinação é ter que atender às necessidades daqueles que detêm o poder.
A igualdade de poder é necessária para garantir que as necessidades de todos sejam atendidas de forma justa. Passei um ano na Índia conduzindo a pesquisa para minha dissertação sobre como as crenças culturalmente arraigadas na hierarquia de gênero influenciam o raciocínio sobre as questões em conflitos conjugais. Mais sobre isso será aprofundado. Foi só depois de voltar a Berkeley que escrever minha dissertação que aprendi sobre autocompaixão. Como relatei extensivamente no meu primeiro livro, Autocompaixão, minha jornada para a autobondade foi dolorosa. Pouco antes de embarcar em minha pesquisa no exterior, deixei meu marido por outro homem. Para mim foi um grande horror e vergonha, visto que me considerava uma pessoa altamente atenciosa e moral, que deveria se juntar a mim na Índia. Mas, frustrando minhas expectativas, aquele homem não deixou sua parceira por mim, e nunca apareceu. E, infelizmente, não foi só isso. Quando voltei para casa, descobri que o homem que abandonara estava com câncer em estágio avançado no cérebro. Ele viria a morrer logo após o meu retorno. Com minha vida despedaçada, decidi aprender a meditar para conseguir juntar os pedaços. Comecei a praticar com um grupo que seguia os ensinamentos de Thich Nhat Hanh, um mestre zen vietnamita que enfatiza a necessidade de sermos compassivos conosco e com os outros. Eu li livros de professores budistas ocidentais, pioneiros como Loving Kindness, Bondade Amorosa, de Sharon Salzberg, Um Carinho com o Coração, de Jacques Cornfield, obras que também enfatizam a importância de nos incluirmos no círculo da compaixão. Como resultado dessa prática de leitura e meditação, tentei ser mais calorosa e solidária comigo mesma. Em vez de me culpar pelo que fiz, tentei ser mais compreensiva e piedosa. De nada adiantaria tentar me convencer de que era uma boa pessoa por odiar a pessoa má que fui. E é assim que a mente se torna complicada. Devo admitir que foi um pouco estranho no início, quando eu tentava me dizer, os seres humanos cometem erros. Outra voz se contrapunha, você está apenas inventando desculpas. Mas à medida que fui aprendendo a reconhecer a dor do dano causado, a voz que fazia objeções se acalmou. Aprendi a ser gentil comigo mesma. Sei que você teria feito de forma diferente se pudesse, mas não era capaz na época. Você estava frustrada com seu casamento e tentava encontrar a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Em vez de ficar obcecada com os meus erros, comecei a apreciar minha humanidade imperfeita. E como ela me conectava a um todo maior. Colocava minhas mãos no coração e dizia, sei que você está sofrendo, mas vai ficar tudo bem. Eu aceito você exatamente como você é, com defeitos e tudo. Isso me permitiu assumir total responsabilidade pelo que fiz. Por mais doloroso que tenha sido, sem me flagelar no processo. Com a prática, passei a conter minha vergonha com o amor, o que mudou radicalmente minha vida para melhor. Depois de me formar, fiz 2 anos de pós-doutorado com Susan Harter, professora da Universidade de Denver, uma das principais pesquisadoras do país sobre autoestima.
um conceito que dominou as concepções de bem-estar dos psicólogos por décadas. A autoestima pode ser definida como uma avaliação positiva da autovalorização. Os pesquisadores estavam começando a entender que, embora julgar a si mesmo positivamente o deixa mais feliz. Isso pode levar as pessoas a armadilhas e becos sem saída, como o narcisismo e a comparação contínua com os outros. Além disso, a autoestima muitas vezes depende da aprovação social ou de uma aparência atraente, assim como do sucesso em vez do fracasso. A autoestima é uma amiga em tempos bons. Está lá quando as coisas vão bem, mas abandona você quando as coisas vão mal, exatamente quando você mais precisa dela. A autocompaixão é uma alternativa perfeita à autoestima. Não exige que você se sinta melhor do que os outros. Não é necessário que as outras pessoas gostem de você. E não exige que as coisas sejam feitas da maneira certa. Tudo o que você precisa para ter a autocompaixão é se admitir imperfeito, como todo mundo. É uma fonte constante de apoio e refúgio. Quando assumi o cargo de professora da Universidade do Texas, em Austin, não interrompi de imediato minha pesquisa sobre como o poder impacta a autonomia, o cuidado e a justiça nos relacionamentos. Paralelamente, estava desenvolvendo meus conceitos sobre autocompaixão, como uma alternativa mais saudável à autoestima. Meu entusiasmo pela autocompaixão acabou me levando a abandonar todas as outras linhas de estudo, e tem sido meu foco principal desde então. Só recentemente revisei meus primeiros interesses de pesquisa no contexto da autocompaixão. Quando nos relacionamos com nós mesmas, com autocompaixão interna, conseguimos prover e cuidar de nós mesmos. Quando nos relacionamos com autocompaixão feroz, afirmamos nossa autonomia e defendemos nossos direitos. Quando a autocompaixão feroz e a terna estão em equilíbrio, podemos ser razoáveis e justos. As expectativas de poder e gênero também desempenham um papel na expressão de autocompaixão. Com a dominação masculina enfatizando a ferocidade, a subordinação feminina enfatizando a ternura e o impulso para a igualdade de gênero exigindo a integração de ambos. As linhas antes díspares do meu trabalho agora se juntaram como peças de um quebra-cabeça, encaixando corretamente. E aí, eu estou achando esse livro mais maduro, né? Parece tipo assim, agora eu sei o que eu estou falando, né? Porque no primeiro não era tão maduro, eu não conheço a autora. É que parece algo mais de pesquisa mesmo, assim, né? Tipo, parece que esse traz uma fala mais, não vou dizer simples, mas... É que tem dados científicos, né? Fica muito, né, nesse entorno, assim. Bom, mas eu me lembrei dos atendimentos que eu faço, que eu sou terapeuta, né? Aí a mulherada, ela reclama muito, e claro que eu trago o contexto das famílias antes, né? Do casamento dela. E aí, assim, não sei se para vocês, mas na minha família isso acontecia também. Os homens trabalhavam e a mulherada ficava só com os BOs em casa. E a mulherada é que tinha que resolver tudo dentro de casa, além da administração, a educação dos filhos. E parece que os homens não tinham esse papel, porque trabalhavam fora e traziam o dinheiro, né? Só que isso vem mudando nos casais.
hoje os casais, eles dividem mais as tarefas, mas ainda com reflexos da educação antiga, muitas vezes, né? Então, assim, essa divisão de atividades dentro de casa é muito importante. Até porque nos casamentos mais antigos, os homens, quando se aposentam, eles ficam deitados no sofá, assim, literalmente. Eles não fazem mais nada. Mas por quê? Eles também foram tolhidos, né, das suas funções dentro de casa, porque a mulherada tomou conta, porque é o que manda, né? Aí, em algumas passagens do livro, eu me lembrei das narrativas que eu escuto, né? E que eu vivi também na família. Interessante isso, né? As vozes masculina e feminina. É que, na verdade, também tem a dificuldade de se integrar, né? Ou de Então. parece que não faz parte do contexto deles, né? Eu sei por causa do meu pai, assim. Então, ele fica na frente da televisão, né? Ou fazendo umas coisinhas, tipo, sabe? Consertando as coisinhas dele, né? E aí parece que o resto nada funciona, tipo, não tem mais nada para fazer, né? Não, E o mundo parou. e esse é a dinâmica, né, dos casais, né? Uhum. O que a Ilma falou me fez pensar, assim, no começo, assim, estava até dando uma folhada no livro, me deu a impressão assim, o homem é ruim, ele faz isso com a mulher e tal, né? Porque você vai vendo essa coisa do homem ser mais assim, a mulher ser mais calma. Mas no que a Iva falou, me fez pensar, assim, que é uma questão que ninguém culpa, né? Isso está sendo construído ao longo de muito tempo. A gente aprende assim, né? E agora também está se transformando e também vai levar um tempo, né? Uhum. É uma construção de sociedade e de casal, é uma construção para chegar até aquele momento ali, né? Não é do nada que a pessoa acha que o compromisso é só de dinheiro e tal, né? Vou prover a família, né? Eu não sei se Mas vocês já viram, tem um estudo que fizeram nos anos 2000, pegaram crianças, assim, meninos e meninas, deram aula de culinária para eles e deixaram eles morando sozinhos, divididos em casa de meninas e casa de meninos, para ver qual que seria a diferença. Tipo assim, no máximo 10 anos que eles tinham, uma coisa assim. E nesse estudo, as meninas tinham todo um cuidado com a casa, elas dividiam as tarefas, pensavam na organização da casa, e os meninos não pensavam na organização da casa, não tinha tarefa nenhuma para fazer, viviam na bagunça. Eu acho que isso é ensinado desde muito cedo, sabe? Então, eu acho que não é a raiva dos homens, é a raiva do sistema. Quando o ativismo social é a raiva não de pessoas específicas, mas do sistema que faz mal para os homens também, porque, pô, tipo, esses meninos, se tivessem que morar de fato sozinhos, eles não teriam como se cuidar, né? Assim, ia morrer muito mais cedo, muito provavelmente. Então, sei lá, eu achei interessante, assim, a abordagem dela pensando na questão, de novo, do ativismo, ou mesmo ela pega essa primeira pesquisa que ela fez, né? Que ela começou a fazer uma pesquisa pensando também numa questão social. Eu agora não lembro o que ela falou agora, mas era uma questão social. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim, eu gosto de uma frase que é de uma pesquisadora brasileira até, feminista, que ela fala: as mulheres foram ensinadas a amar os homens e os homens foram ensinados a amar as coisas. Que no sentido, tipo assim, não é culpa deles que eles têm interesse no trabalho, quando chega em casa não pensa no cuidado básico da casa, ou mesmo em se relacionar com as pessoas da casa, sabe? Eu acho que como as pessoas foram ensinadas, assim como nós somos ensinadas, mulheres, a
cuidar da casa e dos relacionamentos, né? A ter um cuidado maior, a gente tem uma compaixão maior nos relacionamentos. Aí vem esse primeiro livro da Christine Neff para pensar uma compaixão com a gente, não só para com os outros, né? Eu acho que é interessante que ela esteja trazendo essa visão de uma compaixão que não é só de cuidar, né, tipo de compreensão e fazer assim, mas que é também ativo, né? Afinal de contas, ela falava muito isso, que não é algo passivo. Mas eu acho que a autocompaixão feroz, ela tem a ver com a atividade no mundo. Tipo assim, você expressar no mundo uma forma de você se ajudar. Então, você demonstrar o seu incômodo, você dar limites. Eu acho que é uma coisa de se colocar no mundo, mais do que você se proteger, né, e fazer algo para com você, sabe? Que eu acho que é a terna, que ela fala, né, autocompaixão terna. Sim. Isso aí mesmo. A gente foi muito inseriram padrões em nós, né? Na verdade, a gente nem se autoconhece muito bem, porque os nossos padrões nem sempre são nossos, né? Foram instalados. Os nossos programas foram instalados. E isso é um processo que leva tempo, né? Quando a gente realmente, assim, está num grupo como esse, faz determinadas discussões, né? E às vezes é bem doloroso mesmo. Porque desconstrói para construir, né? Exato. O autocuidado, né? Também tipo, é uma crença. Tipo, não pode te cuidar, tu não pode te olhar primeiro. Tem que olhar o outro, tu tem que cuidar. É uma crença estabelecida, ensinada, né? Tá tudo bem, Carmen, já vamos finalizar. Que bom te ver hoje. Nossa, já Mas são 7 horas. Beijo, obrigada. Tchau, tchau para todas. Obrigada. Tchau, querida. Então, vamos encerrando aqui. Então, ficamos nessa página 18, onde diz por que este livro foi escrito para mulheres e por que agora. Certo? Então, gratidão pelo nosso encontro, adorei retomar. E de um novo livro, né? É bom reiniciar novas coisas. Muito bom. E bom ver o Biel também participando, né? É bom o menino também escutar, né? E traz energias aqui. Deixa eu encerrar aqui.